Fala, cafezeiro! Vou cantar uma musiquinha pra vocês aqui. Se você pensa que cachaça é água... É horrível isso. Só que não. Hoje o tema é café. Outra vez café? Só que café é mais água do que café. E o tema do vídeo de hoje é a água, a melhor água para preparar o seu café. Bom, a gente já fez um vídeo aqui no canal de forma mais ampla explicando o fundamento da água no preparo da sua xícara, só que desse vídeo em diante as dúvidas apareceram. E hoje eu vim aqui para tentar mostrar para vocês o como escolher a melhor água para preparo do seu café. Lembrando o seguinte, quando trata-se de um café filtrado, é por volta de 98% da sua xícara é água. Quando trata-se de um café expresso, por volta de 90% é água. Ou seja, a água é predominante no resultado sensorial do seu café. Então não dá para errar na escolha da água que você vai preparar o café. E voltando ainda para o assunto água, a gente ainda encara a água como um commodity. Eu acredito que ninguém chega num restaurante, numa cafeteria e pergunta qual é a marca de água que você tem para me servir. Você pura e simplesmente pede uma água. E como todo mundo diz, água é vida. Então procura saber melhor sobre a formulação da água que você está consumindo, seja lá em qual for o alimento ou mesmo ela pura, porque pode ser que você está tomando uma água de baixa qualidade. Então isso também é relevante para a nossa saúde. A água também compõe o nosso organismo. Mas o assunto aqui é dedicado à água para o preparo do café e nós vamos entender como encontrar a melhor água de fato para preparar o nosso café. E como eu cheguei nesses estudos aprofundados sobre água? Obviamente eu não sou um especialista em água, mas como a água faz parte da minha xícara de café, eu dediquei muito tempo a pesquisar, não só na internet, mas através de pessoas que entendem sobre o assunto. Eu, graças a Deus, assim eu posso dizer, eu moro numa cidade onde a gente tem uma grande referência hidromineral e a gente tem aqui uma indústria de água. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns especialistas de água em função dessa proximidade de fato com a fonte. E lá aprendi muita coisa na fábrica da Nestlé, onde produz essa água aqui, a Água São Lourenço. Então vou deixar aqui meu agradecimento especial ao Luiz Salomão, que é o responsável pela Bank no Brasil, que também me ajudou com diversas informações a respeito da qualidade da água no preparo do café. E deixo também meu agradecimento ao Luiz Ponciano, que é um grande especialista de água que eu tive a oportunidade de conhecer, e quando eu estava desenvolvendo esse tema aqui, ele foi uma das pessoas que me mandou vários artigos para me trazer um direcionamento para construir o conteúdo para vocês. E por conta disso, várias empresas de águas aqui do Brasil têm me mandado algumas águas para teste. Tá aqui o caso, o pessoal da Ecobir me mandou aqui algumas águas, pois eles ficaram sabendo de uma palestra que eu dei em São Paulo sobre o assunto, para que a gente pudesse testar e sentir se isso impacta de fato no café. Mas vamos ao que interessa, e a intenção desse vídeo hoje é deixar para vocês um cálculo para que você possa utilizar no seu dia a dia e identificar se a água que você está usando ela está própria para o café ou não. Mas da onde veio essa conta, Gabriel? Como chegou nessa água ideal para preparo de café? Hoje a gente tem uma instituição muito reconhecida no meio café especial, que é a SCA, Associação Americana de Cafés Especiais. E a SCA desenvolveu diversos estudos no assunto extração de café para entender qual seria a água ideal no preparo de cada xícara. E hoje você tem acesso a essa tabela do que seria a água ideal para preparo de café. Então, com essa base em mão, foi desenvolvida uma fórmula para que você possa identificar na água que você for comprar se ela é própria para café ou está aproximada do que seria o ideal de acordo com o regulamento SCA. Bom, de acordo com a SCA, então, como vocês podem ver aí na tela, a água tem que ter odor limpo, fresco, sem odor, de fato. Ela traz uma cor clara, translúcida, água transparente. O total de cloro tem que estar zerado, 0 miligramas de cloro nessa água que você for usar. O TDS ideal seria 150 mg por litro e a faixa do aceitável está entre 75 e 200 mg por litro. A dureza tem que estar no ideal 68 mg
Na faixa do aceitável, pode aproximar de 17 mg a 85 mg por litro. A alcalinidade da água, se for o ideal, seria 40 mg, ou próximo de 40 mg seria o aceitável. E a gente tem entendido que o próximo de a gente está trabalhando com 10 para mais ou 10 para menos. O pH da água, o ideal seria o pH neutro, que é o 7, o aceitável seria 5,5 a 7,5. O sódio da água, o ideal seria 10 mg ou próximo de 10 mg. No caso do sódio, a gente já está trabalhando com uma margem menor, 5 para mais, 5 para menos, pois o sódio, vocês vão entender o impacto dele na bebida e ele é um dos que a gente tem que tomar cuidado. Vocês vão ver aí na tabela que tem alguns dizeres sobre a água que vocês não vão encontrar no rótulo, como por exemplo, alcalinidade e dureza. Porém, existe uma fórmula a qual você faz uma conta para calcular se a água está adequada ou não para o preparo do café. Eu vou passar para vocês aqui qual seria essa continha, essa conversão. Bom, então a conta que você vai fazer para cálculo, por exemplo, da alcalinidade vai ser bicarbonato vezes 0,8 e aí você vai ter o cálculo da alcalinidade em miligramas por litro. Já a dureza da água, o cálculo é um pouquinho mais complexo. Você vai ter que multiplicar o cálcio vezes 2,5 mais magnésio vezes 4,2. E aí você vai ter o cálculo da dureza da água. E aí você deve estar se perguntando também, Gabriel, tudo bem, agora eu estou entendendo aqui o que seria a água ideal, mas o que impacta esses minerais no sabor do café? E aí eu vou trazer algumas referências básicas para você entender também o impacto de cada composto da água na hora que você vai preparar o seu café. O cálcio, por exemplo, ele em contato com a extração do café ali, ele vai trazer um aumento da sensação de textura. Então ele provoca uma extração maior daqueles cafés que tem essa capacidade de trazer uma textura para o paladar. Ou seja, a sensação da oleosidade do corpo aumenta quando você tem uma quantia de cálcio relevante no preparo do café. Já o magnésio, ele já impacta diretamente na nossa percepção de doçura. Então, dependendo do quanto de magnésio você tem na sua água, pode ser que seu café vai aparentar uma doçura maior em função disso. O sódio, a gente já conhece ele do nosso sal do dia a dia, vamos dizer assim. Então ele numa medida mínima aceitável, ele pode trazer clareza a algumas características sensoriais. Porém, em uma carga elevada, ele pode trazer esse sabor mineral em excesso e maquiar todas as características do café, podendo até ser confundido com uma nota mais salgada na bebida. Já o bicarbonato talvez seja um dos grandes vilões. O bicarbonato, ele tem a capacidade de diminuir a acidez do café e de fato apagar a clareza sensorial que o café poderia trazer para sua xícara, e dependendo do nível que ele tiver presente, ele pode trazer com ele um excesso de amargor. Agora, sabendo disso tudo, ficou mais fácil de entender qual a água você vai escolher para o seu café. E para facilitar a sua vida aí, eu desenvolvi junto com a mãozinha IA, a nossa inteligência artificial, uma tabelinha a qual você coloca as principais referências da sua água de acordo com o que o cálculo precisa saber, e ela já vai te falar se a água está aceitável ou ideal ou foi reprovada para o preparo do café com base nas referências da SCA. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que você acessa essa calculadora, e logo abaixo da calculadora você vai ver lá que está escrito lá águas já testadas. Antes de fazer essa palestra lá em São Paulo e trazer o conteúdo para vocês, eu fiz um teste com os nossos baristas aqui de diversas águas. A gente tirou um dia aqui só para testar a água. E aí, com a ajuda de um dos nossos baristas aqui, o José, já fica meu agradecimento ao José, ele me ajudou a construir uma planilha para que a gente pudesse ir alimentando ela com as águas testadas. Então eu vou deixar para vocês aí a referência da planilha, e você consegue baixar essa planilha também para que você alimente aí com a água que você testar. E lá você consegue pôr mais referências, como por exemplo, o nome da água, a fonte, para de fato criar um histórico aí de qual as águas você já testou, se elas foram boas ou não no preparo do seu café.
Então a primeira referência que a gente vai testar aqui na nossa calculadora vai ser a água Passa 4 da fonte Padre Manuel 1. Então o bicarbonato, vamos preencher aqui, 56,47. O cálcio, 7,703. O magnésio, 2,641. Agora a gente vai pôr aqui em calcular e ela já nos diz se a água é boa ou não dentro desses parâmetros, o qual a gente não encontra lá no rótulo da água, no cálculo com base da SCA. Bom, então essa água aqui passou no teste, teoricamente ela é uma água boa para preparo de café, porém não deixe de olhar as outras informações que não estão na calculadora, como pH, o nível de cloro. Então sigam a tabela da SCA e aqui é só uma conversão da conta para cálculo da alcalinidade e dureza. Agora vamos fazer o teste aqui da água São Lourenço sem gás para ver qual é a informação que ela traz em relação à qualidade do preparo do café. Bicarbonato 361,79. Bicarbonato. Cálcio 36,934. Magnésio 16,657. Teoricamente, nesse cálculo, essa água não seria aprovada para o preparo de café. Aliás, tem uma discrepância muito grande entre a água Passa 4 e a água São Lourenço sem gás para preparo de café. Estou frisando aqui, gente, porque para o consumo dela pura, para outra finalidade, pode ser que ela seja muito boa. Mas para preparar café, de acordo com a SCA, essa água me parece ser horrível. Reprovado! Agora, sabendo qual é a água ideal para preparar o seu café, uma ressalva importante. Quando trata-se de expresso, apesar de que o expresso tem maior concentração do café em si e menor de água, lembre-se do seguinte: a água vai passar por dentro dos componentes da sua máquina. Então a qualidade dessa água tem que ser muito boa em função da preservação do equipamento. E aí, trazendo uma polêmica para a mesa aqui em relação à água da torneira para preparo de café. Eu, depois de tantos testes que eu fiz, eu cheguei numa conclusão. Eu prefiro usar a água da torneira ao invés de usar uma água muito ruim. Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. No dia que eu fiz aqui teste com os nossos baristas, a gente testou diversas águas. E uma das era a água da torneira, que eu coloquei numa garrafa lá e não falei para eles o que era. E aí nos nossos testes a gente foi reprovando várias águas, realmente, porque o café sumia no sensorial e a água da torneira não foi a das piores. O que pode ter acontecido lá é o seguinte: a nossa água aqui de São Lourenço, ela tem uma carga de cloro, que é o que não pode ter numa água para preparo de café, porém, se fervida por um período, o cloro é volátil, então ele vai sair da água. A outra coisa que pode afetar nas características do sabor é o fluoreto, popularmente conhecido como o flúor. O flúor, se tiver numa carga muito elevada, ele chega a ponto da água não ser considerada para consumo, potável. Ela realmente acaba sendo uma água só para higienização. Mas quando ele está numa carga bem baixa, costuma-se estar descrito numa água que tem flúor numa carga baixa que ela pode ser consumida. Então ela é uma água potável que pode ser consumida. Então, se a sua água aí da sua região, se ela tem cloro, durante a fervura você consegue eliminar parte desse cloro, se não 100%. É só deixar realmente a água fervendo. Se ela tiver flúor, num mínimo ali, que é próprio para o consumo humano, beleza, ela pode até afetar no café, mas pode ser que a água da torneira vai ser melhor do que alguma água que você vá comprar que tenha cargas de minerais em excesso que realmente vai matar o seu café. Então tá aqui o Gabriel falando que na última opção a da torneira resolve sim. Bom, inclusive eu tenho aqui uma conta de água para que você possa interpretar aqui a conta de água da nossa região aqui de São Lourenço. Pode ser que a interpretação mude um pouco, mas na conta tem
algumas informações relevantes para você entender se a sua água aí da sua casa, se ela tem qualidade ou não. Isso aqui é uma conta de água minha, como vocês podem ver. É minha mesmo, inclusive já vou deixar aqui o Pix do QR Code da conta. Quem quiser me ajudar a pagar a água aqui de casa, fica à vontade. Não sente vergonha? Sim, Então, eu aguento. E aqui, ó, a gente tem a composição da água. Então aqui o cloro, o pH, você pode ver que o pH da nossa água aqui ela é um pouquinho elevado, né? Foge do ideal. Turbidez, que aí seria a limpeza, né? A clareza da água, se ela tem algum tipo de contaminação ou não. E o fluoreto, que foi o que eu citei para vocês, é bem baixo, né? Então o cloro, teoricamente, ele evapora na fervura, né? Na hora que a água entra ali em ebulição, ele está no processo de evaporação. O pH a gente não consegue alterar, realmente ele está fora do que é o ideal. E o fluoreto, numa carga baixa, ele pode não te fazer mal. Se estiver numa carga muito alta, isso pode sim te fazer mal no seu organismo. Isso vocês podem notar que em algumas águas, mesmo industrializadas, se assim eu posso dizer, vocês vão encontrar algumas que têm carga de fluoreto. Então é algo comum numa água em alguns casos, né? Mas às vezes para o preparo de café isso pode agravar algum sabor. Mas agora eu vou fazer um teste aqui para vocês verem de duas águas. Eu tenho aqui a água Passa Quatro, que é uma água que está dentro do aceitável para preparo do café, e tem a água São Lourenço, que infelizmente é uma água com uma carga de mineral muito alta e para preparo de café ela não foi muito bem. E você vai notar até mesmo na coloração que dá para ver uma diferença. E aí eu vou contar uma história para vocês aqui sobre esse café nesse teste. Eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação lá em São Paulo desse café para algumas pessoas da gastronomia, alguns chefes de cozinha, entre outras pessoas. E no dia eu fiz a palestra e levei um barista comigo, uma barista. E essa barista foi lá, fez o café para servir para a galera, e depois já tinha terminado a palestra, esse café chegou na minha mão. E na hora que eu tomei o café, eu levei um baita susto, porque era um geisha, né, super floral, doce, o que a gente conhece do geisha aqui da Unique. E na hora que eu tomei o café tava péssimo, mais ruim mesmo. Eu falei, Jesus, cara, o barista acabou com o café. Criei maior expectativa, e agora o que o pessoal vai falar do nosso café? E aí eu fui lá no barista e falei assim, e aí, como é que você fez o café? E ela me explicou, eu falei assim, não, tá tudo certo, é isso mesmo. Aí na hora me deu um estalo. Aí eu perguntei, que água que você tá usando? Aí ela foi e era exatamente a água São Lourenço. E na hora eu falei assim, nossa, a água detonou o café. Ainda falei pra ela, prova pra você ver. Aí ela provou, falei, realmente, o café não tá legal não. Aí na hora eu perguntei, se tem alguma outra água aí? Aí tinha uma outra água lá, né, que o evento estava fornecendo. Falei, cara, faz esse café com essa outra água, só pra gente tirar essa dúvida se é a água ou não. E ela fez o café, a gente provou, realmente o café tava maravilhoso. Aí na hora, pra não ficar uma má impressão nas pessoas que tinham provado o café, me deu um insight, Deus me abençoou nesse momento. E aí eu pensei, né, dei um grito lá no meio do salão. Falei, galera, e aí, o que vocês acharam do café? O pessoal falou, não, o café é gostoso e tal. Eu falei, gente, esse café foi feito com uma água que não é adequada para o preparo de café. E o que vocês estão sentindo aí não é o que realmente esse café tem para trazer de sabor. A gente fez uma outra leva aqui com uma água adequada para preparo de café. E aí eu passei o café tudo de novo. E aí todo mundo falou, cara, que experiência que você provocou. E todo mundo ficou, nossa, como que a água impacta. E nesse dia tinha um jornalista lá que me recrutou para falar sobre café em algumas revistas, reportagens. E daí eu comecei a aparecer no mercado de café como o cara que entendia de água. Só que na verdade foi um acidente. Que Deus me abençoou, eu consegui dar uma escapada ali, fiz uma curva, consegui trazer todo mundo para mim de novo, e até hoje as pessoas me buscam para fazer essa experiência em restaurante, em palestra, porque realmente foi chocante. E eu vou fazer essa experiência com vocês aqui agora, virtualmente, exatamente o que eu vivi nesse dia. Bora preparar o café.
Na primeira água passa 4. O café ficou bonito, né? Um caramelo, chocolate. Pensando que é o geisha. A acidez brilhou. Frutado, floral. Muito bom. Bem cítrico, do jeito que eu gosto. Ficou com a acidez bem pronunciada. A nota frutada é o destaque. Vem o floral, amargor baixíssimo, bem adocicado. Realmente traz a identidade do geisha para a xícara. Agora vamos preparar com a água São Lourenço e ver o que vai acontecer. Gente, posso estar ficando maluco, mas até a reação da água aqui está sendo diferente uma água da outra. Agora eu já não sei se eu já estou induzido, se eu estou ficando maluco. Gente, é inacreditável a diferença. Posso afirmar para vocês que com a água São Lourenço realmente o café não tem brilho. Ele traz só um peso, uma textura, um chocolate meio amargo mais forte. Mas pensando que é o geisha, a acidez, a parte frutada não aparece. E vale ressaltar que sempre quando você for fazer um teste comparativo, aí você tem que seguir os mesmos parâmetros. Então eu usei exatamente a mesma proporção, a quantidade de gramas para a quantidade de água, usei o mesmo moedor na mesma moagem, segui os mesmos critérios na hora de fazer a comparação. E a bebida é completamente diferente. E aqui para mim fica claro a importância da água no preparo do café. Se você errar na água, pode ser o melhor café do mundo, que ele vai passar a ser algo básico, simples, que não tem graça. Então dá uma refletida aí e vê que água você está usando no preparo do seu café, porque isso sim pode estar prejudicando a sua xícara. E aí, aproveitando o gancho, queria deixar um agradecimento especial aqui para um seguidor meu aqui do Instagram, que é o Bruno Couto, que é um cara que quando eu estava testando as águas lá com os baristas, eu postei e aí ele me chamou no direct do Instagram e me mandou uma planilha com algumas águas já preenchidas e com base na planilha dele, a gente construiu a nossa aqui. Então, Bruno, obrigado porque você já trouxe, né, um repertório de água aqui para a gente poder disponibilizar para o pessoal, e isso também me ajudou muito aqui nos testes, nas pesquisas que eu fiz. Gente, vocês perceberam aí que a cor muda. A cor da extração do café mudou, né? E é visível essa mudança. Porém, isso é assunto para um outro vídeo. O comportamento da água em relação à extração e o porquê que extrai mais ou menos. Vou ter que aprofundar nas pesquisas aqui para trazer esse conteúdo para vocês. Mas já li algumas coisas. Tem uma parte química aí falando das atrações dos íons na extração do café, mas realmente é bem complexa essa história. A intenção desse vídeo hoje era mostrar para vocês a relevância da água no preparo de café, para que você não encare mais a água como uma commodity. Junto ao seu nutricionista, ao seu médico, tenta entender qual seria a melhor água para o seu consumo, qual é a melhor água para se tomar após uma refeição. Então o universo de água
é um universo à parte. Então existem várias pesquisas que comprovam que as águas sim podem mudar o nosso dia a dia, podem mudar o nosso comportamento, né? Então pesquisem mais, busquem orientações sobre água. Água não é commodity, assim como café também não é uma commodity. Comecem a questionar que água está sendo servida para você em um restaurante, uma cafeteria e o porquê. Porque isso sim pode mudar a nossa experiência de sabor, seja no preparo, seja numa harmonização. Então, água é vida, água dá vida ao café. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos e até semana que vem. Até o próximo vídeo.